Boa noite para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar os irmãos o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. Ali Jesus diz assim, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Jesus, ele é a serpente. E o que é a serpente? As serpentes são os 7 Espíritos de Deus. Quando você lê no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, lá fala dos 7 Espíritos de Deus. E quando você vai no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 23, lá o Senhor Deus revela o seu corpo espiritual para Moisés. Então você pega os 7 Espíritos de Deus com o corpo de Deus Pai que Moisés viu no monte, dá 8. Quando Jesus nasceu na carne, deu 9. Então, Jesus, ele é a serpente. O que é Jesus? Jesus são os 7 Espíritos de Deus, o corpo de Deus Pai e o corpo de Cristo. 7 Espíritos, 2 corpos, 9, a serpente. Agora eu vou ler com os irmãos no livro de Amós. Livro de Amós, lembrando, o livro de Amós são exatamente 9 capítulos. E aqui fala da justiça de Deus. E o nome Amós significa carregador de fardo. Ou seja, Jesus carregou o fardo do nosso pecado. E eu vou ler. O livro de Amós começa dizendo assim, primeiro capítulo do livro de Amós, a epígrafe está escrito assim, juízo de Deus contra diversas nações. E olha o que Deus fala para o profeta Amós aqui, Livro do profeta Amós, capítulo 1, versículo 9. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro e por 4 não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos de Edom e não se lembraram da aliança dos irmãos. Aqui está dizendo que o povo de Tiro entregou os irmãos deles a Edom. Entendeu? Por isso que Deus não retiraria o castigo de Edom. E você vê até hoje a cidade de Edom está sendo devastada pela guerra. Aí quando você vai aqui no último capítulo do livro de Amós, o último capítulo do livro de Amós é o capítulo 9. 9 que é a serpente, que é Cristo. 9 são os 7 Espíritos de Deus, o corpo de Deus Pai e o corpo de Cristo. 7 Espíritos, 2 corpos, 9. A serpente é a sabedoria, que é Jesus Cristo. Olha o que ele diz aqui, Amós capítulo 9, versículo 9, Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Versículo 10, Jesus também, ele é os 10 mandamentos. Aqui é os 10 mandamentos falando, todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Os que dizem, não nos alcançará, nem nos encontrará o mal. Aqui está dizendo que depois que Cristo viesse no mundo, todo aquele que não obedecesse o mandamento dele seria exterminado. O juízo de Deus está acontecendo, irmão, em toda a terra. Você vê a guerra de Israel lá, todo aquele povo morrendo, tudo isso é juízo de Deus e está acontecendo e vai acontecer. É o que está escrito na Bíblia. Vigiai e orai. Jesus é o caminho, é a verdade e é a única fonte de vida eterna no paraíso. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, e orem por mim.